No esconderijo egípcio, Hermes acordava de um pesadelo. Um sonho que mostrava a noite do resgate, mas algo estava errado. Ele se via carregando o peso do pai pelo deserto, e ao redor, 3 sombras se formavam onde nenhuma sombra deveria existir. Ele não compreendia o que via, só sentia. Um medo que os deuses raramente sentem, daquilo que ainda não aconteceu. Nas profundezas da Cilícia, no covil de Equidna e Tifon, uma criatura nascia. Cérbero. Arquivo dos deuses. No chão da caverna, uma fenda se abriu. Um portal para o submundo. O magma e o calor se intensificaram. Da escada, um rio vermelho se enxergava. E por instinto, o filho dos monstros desceu. A história popular lhe deu 3 cabeças. Mas os registros mais antigos falam de algo diferente. Um número que variava, multiplicava, como se a própria morte não conseguisse se decidir sobre quantas formas o terror deveria ter. No limiar do submundo, Hades sentiu a presença antes de vê-la. Ela chegou como ameaça. Hades fez questão de ver com seus próprios olhos e abriu o portão para a criatura. Encontrou uma presa encurralada. Sua primeira ação foi atacar. O deus sumiu em sua frente. Não havia vitória possível ali, só rendição. E onde deveria haver mais um monstro para temer, Hades encontrou algo raro. Força sem propósito, à espera de um dono. Δίνα νίκη στον κόσμο Άννα. Φυλάξεις ταν πύλην του κάτω κόσμου. E assim nasceu o guardião do submundo. Não por negligência, mas por respeito. Sua função era vigiar a saída do reino dos mortos, impedindo que qualquer alma fugisse. Pela manhã, Atena reunia os jovens deuses no esconderijo egípcio. Υπόλων, εόχε το μόνος εις δήλων, αντιμετωπίσουν ταν τυφώνα. Ο πόλεμος συνεχίζεται, αλλά αυτή εστινάει μη μάχη. Apolo contou sua visão apenas para Atena e Ares, enquanto os outros descansavam após a jornada longa. Οράματα. Ο ípote μη περί τούτου είπεν. Ártemis não estava presente quando Apolo saiu, mas Atena contou sobre a visão de seu irmão. Este με έπικε. Eiden paningeteran mitera en diorase. Leto, presa por uma cauda serpentina, da qual eles ligaram diretamente a Tifon. Ártemis partiu antes que alguém pudesse detê-la, ao encontro da única pessoa que poderia lhe dar respostas sobre o paradeiro de Apolo até Delos. Hermes ficou. Processou em silêncio o que mais ninguém parecia notar. Apolo teve uma visão em tempo real, e ele tinha um sonho que misturava passado, presente e futuro. Se havia alguém capaz de entender aquelas sombras, era o seu irmão. Os deuses, cada um à sua maneira, agiam por conta própria. Είστε εκεί. Τίφεν τα νέμον μητέρα ήρπασεν. O Tifon. Poseidon explicou que chegaram à ilha de Delos tarde demais, no dia em que tudo aconteceu. Viu Apolo pousar em fúria,
se ajoelhar sem sentido, gritar um nome que ele não conhecia e desaparecer no horizonte como fogo lançado ao vento. Δελφίνη, πού κηδάει τη σεστήν? Δοκό εαδένε πού εστίν. Ártemis reconheceu na hora. E ao ouvir o nome saindo da boca de Poseidon, tudo se encaixou de um jeito brutal. A criatura que ela achava que estava presa se soltou, e o irmão foi sozinho enfrentá-la. Mas de uma coisa ninguém sabia. Foi Hera quem libertou a serpente. E essa verdade seguia enterrada. No Vale de Tempe, Apolo se banhava nas águas do rio Peneu. O cheiro das folhas de louro era forte e agradável. Ali, iniciou o próprio ritual de purificação. Γνώθησε αυτόν. Pediu perdão pelo que fez, pelo sangue que foi derramado e agradeceu pela vida da mãe que agora estava longe do mal que a perseguia. Apolo confeccionou uma coroa de louro simples. Após purificar-se, partiu para Delfos, carregando o louro como quem carrega uma sentença cumprida. Após chegar no território sagrado, ele purificou o local com as próprias mãos e as folhas que colheu, construindo o primeiro templo daquele lugar, enterrando a serpente com o cuidado que só se dá a quem já foi inimigo e deixou de ser. Ártemis chegou logo em seguida e avistou o irmão. Και η μήτηρη μον, Ασφαλής. άγε, επανίωμεν. Ου δύναμε, ούπο. Αλλά σύ έσιμη οφθαλμή και ότα. Apolo não tinha resposta completa, só a certeza de que precisava ficar. Ela resistiu por um instante, mas aceitou. Ela seria os olhos e ouvidos de Apolo, uma caçadora em missão silenciosa. De volta ao Egito, Ártemis contou a Hermes que o irmão estava partindo para a Piéria, ao norte da Grécia, após matar a grande Piton, vivendo uma vida como um mortal qualquer e cuidando de seu rebanho de bovinos. Hermes já tinha um motivo, o seu sonho e as visões de Apolo. A pergunta que ninguém no esconderijo tinha como responder. Pan quis acompanhá-lo, mas com Tifon em vigilância, ele preferiu agir sozinho. Μένε, παν. Ασφαλέστερο μες στην ΚΔΕ. Com o destino definido, ele partiu de encontro a Apolo. Hermes encontrou o rebanho sagrado sem vigia, sem ninguém a quem responder, sem enxergar seu irmão à primeira vista. A oportunidade era grande demais para um deus com aquele temperamento ignorar. Ele viu naquela situação a chance de conquistar seu devido lugar entre o panteão do Olimpo. Sua estratégia foi se aproveitar da ausência de Apolo. Afinal, o que seriam algumas novilhas a menos diante de um rebanho tão grande? No instante em que puxava a última vaca, avistou Apolo ajoelhado ao longe, virado em sua direção, pensando ter sido descoberto. Mas Apolo não olhava para ele. O oráculo de Delfos contemplava uma nova visão, mas dessa vez nítida, uma profecia por inteira. Ο κινούμενος ως άνεμος δεινήσεται. Δούνε την κίνηση, χιναχοκόσμος. Με
νικήσει το βασανισμό μου. As mesmas 3 sombras do sonho de Hermes. 2 eventos, o mesmo instante. Hermes continuou seu furto e carregou o rebanho até uma caverna, sacrificando 2, dividindo em 12 pedaços. Hermes voltou disfarçado sobrevoando o local para ver se Apolo percebeu o furto. Apolo avistou a ave nos céus. Hermes deduziu que seria melhor preparar uma barganha para que Apolo desse a ele sua resposta tão desejada. Pegou um casco de tartaruga, galhos e as tripas do gado que sacrificou. Construiu ali mesmo uma lira, como pedido de desculpas. Voltou até a Piéria e devolveu a parte do rebanho. Είδηνο της ίστα. Αηλιπέ που έσυν. Έθισα αυτάς και πάντα σκομίσου. Βούλομαι και σε έλθην. Apolo era apaixonado pelas melodias musicais e, ao tocar a lira, olhou para Hermes com aquele silêncio que só um irmão mais velho contém. Hermes contou seu sonho, as 3 sombras, a mistura de passado, presente e futuro, o que ninguém, além dele, conseguiria decifrar. Apolo reconheceu. A profecia, enfim, se manifestava entre os 2. Οι αποκρίσεις ύξουσισι. Ο Ιαννεμή σε οδηγεί, ενάδελφε. Hermes partiu de volta ao esconderijo egípcio com a frase ecoando na cabeça, sem saber o que ele quis dizer com aquela despedida. A semente estava plantada, a profecia existia. Apolo a confirmava para si mesmo, mas ninguém ainda sabia o que ela significava de verdade, muito menos Hermes, que era o centro dela. Os deuses precisavam confiar no destino, afinal, nada mais lhes restava, além de acreditar que o caos poderia, realmente, vencer. Οι αποκρίσεις ύξουσισι. Ο Ιαννεμή σε οδηγεί, ενάδελφε. Hermes voltou ao esconderijo à noite, convicto de que seu ato seria reconhecido, carregando a carne do gado que cortou para os deuses. Atena o recebeu, olhou para trás dele, fria. Não era acaso, era o destino se concretizando diante de seus olhos. E no próximo episódio, junto com os deuses, você descobrirá a profecia do destino.